acontece um conflito familiar, pode levar aí instabilidade, frustrações e preocupações para alguns membros da família. Às vezes, problemas antigos vêm à tona aí no momento do conflito, né? E que acaba atrapalhando cada vez mais a situação. Qualquer crise familiar requer aí a cooperação de todos os membros da família. Conflito familiar. Esse é o assunto que eu estou tratando hoje aqui no canal Mente Positiva. Bom dia, sou Helene Vassilopoulos, terapeuta transformacional, e hoje eu vou falar um pouquinho de conflitos familiares. Eu vou explicar um pouquinho os tipos de conflitos, eu vou dar algumas dicas, então fique atento aí que tem muita coisa boa vindo. Toda família vive um conflito à sua maneira. Os desentendimentos, eles são normais numa família, até porque a gente vive com várias pessoas, né? E acaba vivendo junto, acaba criando aí alguns conflitos mesmo. A discórdia familiar muitas vezes são dos diferentes tipos de personalidade. É importante que todos os membros da família saibam lidar com as situações, saibam analisar os fatos adequadamente. Os conflitos podem acontecer entre os irmãos, entre os pais e filhos, entre parceiros, entre membros de outra família, entre pessoas que convivem junto dentro de casa. Então depende de como a família ali ela está situada, né? Às vezes você vive com primos, tios, então todos esses conflitos podem estar envolvidos porque há uma convivência em conjunto. E as divergências podem ser problemas de saúde, planos futuros, situações, resultados, né? Coisas escolares, né? Se forem casos de com filhos, pode ser muitas coisas aí que interferem aí num conflito familiar. Para lidar com esse tipo de situação, o melhor a se fazer é manter a calma, porque com a calma, com uma respiração adequada, fica tudo mais tranquilo e as pessoas ali param de conflitir com tanta gravidade. Esses atritos muitas vezes podem ocasionar grandes ansiedades em alguns membros da família, então tem que tomar muito cuidado ao se discutir, ao se colocar planos, enfim, a ter esses atritos familiares. E aqui eu vou dar alguns exemplos de conflitos que existem na família ou em famílias. Um dos conflitos mais comuns, que é o conflito parental. Este é o conflito entre os pais e os filhos ou parentes e que acaba muitas vezes aí passando para toda a família. Muitos desses conflitos é por causa de infidelidade, questões financeiras, pontos de vista diferentes sobre a educação dos filhos, decisões familiares, né? Então, aí é onde se encaixa maior índice de divergência. Um estudo publicado pela Family Relations em 1998, esse estudo dizia o seguinte, que as crianças em famílias com conflitos grandiosos dentro de casa, eles têm um alto índice aí de problemas de comportamentos e também conflitos enormes com colegas de classe ou da própria escola. O outro ponto aqui são a comunicação familiar pobre. Por que isso? Porque as pessoas não sabem se comunicar adequadamente. Existem formas de se comunicar e hoje está cada vez mais pobre a comunicação por causa da tecnologia em si, é muito superficial a comunicação. E aí, muitas vezes, acaba em conflitos porque as pessoas, membros da família, eles não discutem valores familiares, não discutem ali papéis importantes
para estarem de acordo com relação à educação das crianças, estarem de acordo com situações financeiras. Então, elas precisam ali sentar, conversar, entender, ter habilidades de comunicação ali. E muitas vezes ali fica muito pobre. E como eu já havia dito em outros vídeos, existem formas certas de se comunicar por cada pessoa. E às vezes a pessoa não sabe se comunicar porque ela não entende que a forma exata que aquela pessoa aprende a se comunicar, que se é visualmente, se ela é de toque, se é sinestésica, se ela é uma pessoa que vai escutar mais, entendeu? Então existem formas certas de você passar mensagens, de você ter uma comunicação. E isso é muito importante quando se está relacionado a algum tipo de valor, algum tipo de discussão dentro do âmbito familiar. Outro tipo de conflito muito comum é a luta de poder entre pais e filhos. Tem filhos que querem controlar os pais. E aí fica naquela guerra de controle, de poder, né? E aí, muitas vezes, os pais perdem a paciência, não só com o filho, mas com outras pessoas que convivem dentro da família. E aí, quando se tem irmãos no meio dessa jornada, é muito provável que aí os irmãos vê que aquela criança, aquele irmão é desafiante aí perante os pais, quer controlar e tudo mais, e ele acaba percebendo que os pais acabam dando um pouco mais atenção a ele devido aos problemas, e aí eles acabam aí agindo por si mesmo, né, querendo ser mais independentes e agindo de qualquer jeito, tomando certas atitudes pessoais. Isso tudo resulta no quê? Na adolescência, nos terrible twos, que a gente chama, que é aquela fase da criança em que ela se debate no chão, chora, ela quer chamar a atenção dos pais, né? A outra questão é as diferentes culturas e pontos de vista. Um parceiro casou com outro parceiro de diferente cultura, de diferentes países. Obviamente, ali vai ter alguns conflitos culturais do país, então os pontos de vista divergem bastante ali. Também pode ser questões, outros tipos de questões importantes, como pontos de vista, um pai, uma mãe, de gerações diferentes do filho, então às vezes não consegue entender algumas atitudes da nova geração, de comportamento da nova geração. Isso pode dar um grande conflito dentro da família. Outra coisa aqui é, por exemplo, quando os pais colocam muita expectativa no filho, querem que o filho se forme, querem que o filho tenha um tipo de educação, um tipo de profissão, e o filho não quer tudo isso que o pai deseja. E aí vem todas as frustrações, e aí vem todas as divergências e pontos de vistas diferentes. Também existe os conflitos entre irmãos, né? Que é muito comum. E tem um lado positivo quando se tem esses conflitos entre os irmãos, porque serve como uma iniciação aí de aprendizado para a vida adulta. E muitas vezes esses conflitos que eles têm, não necessariamente os pais precisam estar ali interferindo na briga dos dois, nessa divergência dos dois. Conflitos com idosos é outro tipo de conflito familiar que tem, que na verdade é aquele período onde pessoas mais velhas, mais idosas, elas começam a perder amigos, começam a perder entes queridos, problemas com aposentadoria, né, eventos aí com todo esse tipo de relação, e esses conjuntos de mudança desses idosos acaba muitas vezes passando
conflitando aí com membros da família. São experiências dramáticas para essas pessoas e que às vezes elas não conseguem lidar ali com as suas emoções e acaba afetando membros da família ali que estão ali do seu lado. Os conflitos familiares também podem ser divididos por foco de problemas. E eu vou dar alguns exemplos agora. Uma delas é a crise do ciclo de vida. Cada mudança na nossa vida, ela tem etapas, ciclos, né? E isso pode gerar alguns conflitos internos, inclusive. É uma série de fatores aí com novas responsabilidades. Então, pode ser um casamento, pode ser a formação de uma família. Então, são papéis importantes aí, né? Aposentadoria, a morte, isso pode dar uma crise no ciclo da vida. O outro ponto são crises externas. Essas crises externas, na verdade, são eventos inesperados que acontecem. Então, por acaso, pode ser membro da família perder um emprego, pode ser um acidente que teve na família, pode ser um problema de morte. Então, são crises que acontecem inesperadamente por fatos, eventos externos. E isso pode desencadear, sim, fatores de problemas familiares. Outro ponto aqui são as crises estruturais, que é aquela velha coisa que vai e volta, a pessoa vem com as mesmas situações, rebatem nos mesmos problemas, né? As mesmas crises ali. Então, elas são crises estruturais. E agora eu vou dar 7 dicas, 7 formas, 7 maneiras de lidar com os conflitos familiares. Só que antes, você já deu like aí nesse vídeo? Você já se inscreveu no canal? Então se inscreva caso você ainda não é inscrito. Envie, compartilhe esse vídeo com alguém para estar ajudando essa pessoa a entender melhor os conflitos familiares. E aproveita e também ativa o sininho para receber as nossas notificações. Bora aprender agora, então, as 7 maneiras aí de lidar com os conflitos familiares? A primeira dica é adotar o hábito de ouvir. Você é daquelas pessoas que fala, retruca e fica brigando assim? Isso significa o quê? Que você não para ouvir o ponto de vista da outra pessoa. Você tem que se acalmar, respirar fundo e deixar a outra pessoa falar. Entender o ponto de vista dela, porque se você não sabe, cada um tem as suas experiências e cada um pensa e interpreta o mundo de uma forma diferente. Então, preste atenção no que o outro tem a lhe dizer. Preste atenção de como a outra pessoa está pensando, para que você possa, muitas vezes, você pode mudar de opinião e muitas vezes não, mas o fato de você ouvir vai ajudar a acalmar os ânimos e vai ajudar a processar e entender o outro lado. Mesmo que você não concorde, você precisa escutar o outro para ver a versão do outro, a perspectiva de olhar diferente, de como o outro olha a situação. A segunda dica que eu estou dando é evitar iniciar uma conversa quando o outro já está irritado. Isso é muito comum, né? A gente fica um querendo falar mais alto e fica aquela gritaria às vezes. Então, quando isso acontece, quando membros envolvidos estão irritados, vocês param, dê um tempo na relação ali, dê uns 5 minutos, 10 minutos, vão conversar depois. Deixa para conversar depois, porque aí os ânimos estarão muito mais calmos e é o momento ideal para um ouvir o outro, a versão do outro. Então, é muito importante que vocês, quando um dos membros estiver muito irritado, que possam conversar numa outra hora, num outro momento, depois que se acalmarem. A terceira dica é entender com clareza
Qual é o problema? Muitas vezes as emoções falam muito alto e a gente acaba ali não entendendo direito qual foi o problema inicial. Então é importante entender com clareza esse problema, tirar um pouco das emoções, deixar as emoções um pouco de lado e refletir exatamente qual é a clareza desse problema da discussão, que às vezes é uma coisa tão pequenininha, tão insignificante, mas a pessoa está já com outras emoções aí, foi somando com outras coisas vivenciadas aí no dia a dia e que ela estourou, e aí a emoção está falando mais alto, mas que na verdade o problema nem é tão grande. A quarta dica que eu dou hoje é reconhecer os próprios erros. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês: erros nem sempre são erros, né? Na verdade, são atitudes que a gente tomou que não corresponderam com o resultado que a gente queria. Então, às vezes, é bom reconhecer que aquela atitude que você tomou nem sempre foi a mais adequada para aquele momento. Então, aquela resposta da pessoa, ela foi contra a sua atitude. E às vezes é bom parar e reconhecer que aquela atitude que você tomou não foi adequada, e sim fica muito melhor aí entender a situação que aconteceu. E se nesse meio termo você perceber que você foi muito duro com outra pessoa, você perceber que foi além do que deveria, peça desculpas, né? Pedir desculpas sempre é muito bom. O outro vai se acalmar também, vai entender que aquilo que você agiu de uma forma talvez exagerada, ela vai entender seu ponto de vista, vai começar a se acalmar. Então, é importante entender essa atitude que você tomou, que às vezes pode ser a seu favor e às vezes pode ser uma atitude que não foi correspondida, não foi certa, não foi assertiva. A quinta dica que eu dou hoje é manter sempre a calma e o respeito. Quando você está calmo e mantém o respeito, a forma de você encontrar uma solução para aquele tipo de problema, para aquele tipo de desafio, ele será muito melhor e será muito mais fácil, será muito mais assertivo. Então é importante você manter sempre a calma e o respeito com a outra pessoa. A sexta dica é exercitar o perdão. Gente, o perdão ele serve para todos os membros da família. Se você acredita que agiu de uma maneira mais imprudente com a pessoa, com um membro da família, peça perdão para essa pessoa. E ao mesmo tempo, se o outro também achar que esteve ali, se excedeu um pouco ou fez alguma coisa que não deveria, peça perdão também. Então é importante ter esse perdão para que tire as mágoas, né? Para que dissolva essas mágoas dos membros familiares, porque as emoções ali, se a pessoa não sabe lidar com as emoções, não sabe pedir perdão e ser perdoado, né? E também perdoar as outras pessoas, os outros membros, fica difícil ter uma boa convivência, uma convivência saudável. Exercitar o perdão é fundamental. Você aprender a pedir perdão, aceitar o perdão dos outros e perdoar também. Isso faz com que você se desprenda de coisas ruins, de sentimentos ruins, porque essas pessoas, seus membros familiares, fazem parte da sua história, fazem parte de quem você é. Então, é importante que você exercite o perdão. A sétima e última dica que eu dou é respeitar as individualidades de cada membro familiar. Isso significa o quê? Tem pontos de vista diferentes e cada membro da família é um ser humano, faz parte da família e deve ser respeitado como pessoa.
e respeitado a opinião do outro, que nem sempre as opiniões vão bater, né? Sempre vão ter algumas divergências. Então, respeitar a opinião do outro e de como ele é muito importante isso. E um fator determinante aqui também é cuidado com pessoas tóxicas, que às vezes você convive com pessoas tóxicas dentro de casa, uns narcisistas, e aí fica muito difícil a convivência mesmo. E se é um membro familiar muito tóxico, muito negativo, então eu diria para que você possa ali se afastar dos membros da família, porque realmente um convívio com pessoas tóxicas acabam deixando você cada vez mais para baixo, cada vez mais com crenças muito negativas. Então, é importante aí entender e ver se essa relação vale a pena continuar, né? Se vale a pena continuar aí dentro dos membros da família. E uma dica bônus que eu vou dar: mostre carinho e saiba perceber o modo que fala. Gente, mostrar carinho, mostrar o quanto a pessoa é importante para você e é muito bom. A outra pessoa vai se sentir amada. E olhe como o tom de voz se torna ali na discussão, porque quanto mais você começa a aumentar, a outra pessoa aumenta a voz dela também. Se você aumenta a voz, a outra pessoa aumenta também. Aí quando chega nas gritarias. Então, se a pessoa aumentou a voz, procure manter a voz baixa, que muito provável ela vai diminuir o tom de voz dela. Então, saiba trabalhar também com esse tipo de informação de tom de voz e demonstre o carinho para ela. Lembrando aqui também que muito desses conflitos são trazidos de crenças pré-estabelecidas de quando a gente é criança. Então, a forma que são trazidas essas crenças, essas experiências no indivíduo, elas acabam interferindo também na forma de vida delas, na forma que elas enxergam o mundo. E se você se depara com situações muito negativas, não entende como funcionam as suas emoções, não entende como lidar com elas em situações que você tem aí conflitos familiares, e você precisa de ajuda nesse momento, você pode contar comigo que eu estou aqui para te ajudar como terapeuta transformacional. Eu vou deixar meu link aqui embaixo nos comentários, e aí você, a hora que quiser, você pode entrar em contato comigo para a gente ter uma sessão aí para tirar as crenças negativas e você saber lidar com suas próprias emoções, para saber lidar com seus familiares. Ok? Um super beijo, uma quinta-feira maravilhosa para vocês e até semana que vem. Beijo, tchau, tchau.